Mulheres que correm com os lobos. As armadilhas. Armadilha número 1. A carruagem dourada. A vida desvalorizada. No simbolismo dos arquétipos, a carruagem é uma imagem literal, um veículo que transporta alguma coisa de um lugar para o outro. Nos temas de sonhos modernos e no folclore contemporâneo, ela foi suplantada principalmente pelo automóvel, que dá a mesma impressão arquetípica. Do ponto de vista clássico, esse tipo de veículo de transporte é compreendido como a disposição central da psique, que nos transporta de um lado da psique para o outro, de uma ideia para outra, de um pensamento para outro e de uma iniciativa para outra. O ato de subir na carruagem dourada da velha senhora, nesse ponto, é muito parecido com a entrada na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante, mas na realidade sua função é a de cativeiro. Ela prende de um jeito imperceptível de imediato, já que, a princípio, os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descendo a estrada da nossa vida, com nossos sapatos feitos por nós mesmos, e somos acometidas por uma disposição de ânimo que nos diz algo como: talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, energia e esforço. Isso ocorre muitas vezes na vida das mulheres. Estamos no meio de um empreendimento e não importa como nos sintamos a respeito dele. Estamos simplesmente criando nossa vida à medida que avançamos e fazendo o melhor possível. Logo, porém, somos inundadas por algo que nos diz: isso é muito difícil, mas olhe só aquela beleza logo ali. Aquele negócio todo enfeitado parece mais fácil, mais bonito, mais irresistível. De repente, uma carruagem dourada se aproxima, a porta se abre, a escadinha cai e nós subimos. Fomos seduzidas. Essa tentação ocorre com regularidade, às vezes diariamente. Às vezes é difícil dizer não. Por isso, nós nos casamos com a pessoa errada porque nossa vida será mais fácil em termos econômicos. Desistimos de uma peça nova na qual estivemos trabalhando e voltamos a usar a velha e desgastada fórmula, porém mais fácil, que viemos tentando forçar nos últimos 10 anos. Não levamos aquele belo poema ao nível de refinamento máximo, mas o deixamos no terceiro rascunho em vez de trabalhar nele mais um pouco. A passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta dos sapatos vermelhos. Embora pudéssemos interpretar esse fato como a procura por parte da mulher de bens e confortos materiais, muitas vezes ele exprime um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é a armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. Ah, mas o preço! O preço é que é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a senhora velha e rica. Nessa casa, ela deverá ficar bem comportada e em silêncio. Não lhe será permitido verbalizar nenhum anseio e, mais especificamente, não lhe será permitida a realização desse anseio. É o início da fome da alma para o espírito criativo. A psicologia junguiana tradicional salienta que a perda da alma ocorre especialmente na metade da vida, por volta dos 35 anos de idade ou pouco depois. No entanto, para as mulheres na cultura moderna, a perda da alma é um perigo a cada dia que passa, quer se tenha 18, quer 80. Sejamos casadas ou não, independente da nossa linhagem, instrução ou nível econômico. Muitas pessoas instruídas sorriem com superioridade quando ouvem falar que as pessoas primitivas
possuem listas intermináveis de experiências e acontecimentos que, na sua opinião, podem roubar a sua alma. Desde ver um urso na época errada do ano, até entrar numa casa que não foi benzida depois de ali ter ocorrido uma morte. Embora muitos aspectos da cultura moderna sejam maravilhosos e revitalizantes, ela também possui maior quantidade de ursos em época errada e locais não abençoados num único quarteirão do que em milhares de quilômetros quadrados de mato. O fato psíquico crucial continua a ser o de que nosso vínculo com o significado, com a paixão, com o envolvimento e com a natureza profunda é algo que precisamos proteger. Existem muitas coisas que tentam nos forçar, nos arrastar, nos seduzir para longe dos sapatos feitos à mão, que aparentam ser simples como quando dizemos: numa outra hora eu danço, planto, abraço, procuro, planejo, aprendo, faço as pazes, limpo, numa outra hora. Só armadilhas. Armadilha número 2. A velha secarrona, a força senescente. Na interpretação de sonhos e dos contos de fadas, compreende-se que aquele que possui o veículo de atitudes, a carruagem dourada, é o principal valor que pressiona a psique, que a força a seguir adiante, que a impulsiona na direção que lhe apraz. Nesse caso, os valores da velha senhora proprietária da carruagem começam a conduzir a psique. Na psicologia junguiana tradicional, a figura arquetípica do idoso é às vezes chamada de força senex. Em latim, senex significa velho. Com maior propriedade e sem atribuição de gênero, o símbolo do idoso pode ser compreendido como a força senescente, aquilo que age de um modo peculiar aos idosos. Nos contos de fadas, essa força da idade é encarnada por uma pessoa idosa que é frequentemente descrita como tendo apenas um aspecto, o que indica que o processo psíquico central está também se desenvolvendo apenas num aspecto. Em termos ideais, uma mulher de idade simboliza a dignidade, a capacidade de orientação, a sabedoria, o autoconhecimento, a atenção às tradições, os limites bem definidos e a experiência, com boa dose de irreverência irritadiça, franca e encantadora para contrabalancear. No entanto, quando uma velha num conto de fadas usa esses atributos de forma negativa, como na história dos sapatinhos vermelhos, somos avisadas de que certos aspectos da psique que deveriam ser mantidos aquecidos estão a ponto de serem congelados no tempo. Algo que normalmente vibra dentro da psique está prestes a ser engomado e alisado, a ser espancado ou deformado ao ponto de não ser mais reconhecido. Quando a menina entra na carruagem dourada da velha senhora e em seguida, na sua casa, ela foi capturada exatamente como se, de propósito, tivesse enfiado a pata numa armadilha de dentes pontiagudos. Como vemos na história, o fato de ser adotada pela velha senhora, em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la. A velha senhora, nessa história, não é sábia, mas se dedica, sim, à repetição de um único valor sem experimentos nem renovação. Através de todas as cenas localizadas na igreja, concluímos que esse valor único é o de a opinião do coletivo importa mais do que qualquer coisa e deveria superar as necessidades da alma selvagem individual. Com frequência, considera-se que o coletivo é a cultura que cerca um indivíduo. Embora isso seja verdade, a definição de Jung era a de que muitos comparados com o indivíduo. Somos influenciados por inúmeros coletivos,
tanto pelos grupos aos quais nos associamos, quanto por aqueles nos quais não somos integrantes. Sejam os grupos que nos cercam de natureza acadêmica, espiritual, financeira, profissional, familiar, quer de alguma outra natureza, eles impõem poderosas recompensas e punições a seus membros e aos não-membros com idêntica aplicação. Eles operam de modo a influenciar e controlar todas as áreas possíveis, desde os nossos pensamentos até a nossa escolha de parceiros e o trabalho na nossa vida. Eles podem também depreciar ou desestimular os esforços que não se harmonizem com as suas preferências. Nessa história, a velha senhora é um símbolo da rígida guardiã da tradição coletiva, de quem sustenta o status quo sem questioná-lo, do comporte-se, não crie confusão, não pense demais, não se superestime, não chame a atenção, seja mais uma cópia, seja simpática, aceite tudo, mesmo que não goste, mesmo que não se ajuste a você, que não seja do tamanho certo e a machuque. E assim por diante. Obedecer a um sistema de valores tão desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Independente de quaisquer influências ou aflições com grupos, nosso desafio em defesa da alma selvagem e do nosso espírito criador consiste em não nos fundirmos com o coletivo, mas em nos distinguirmos dos que nos cercam, construindo pontes até eles à nossa escolha. Nós vamos decidir quais pontes irão se solidificar e ter muito movimento, e quais permanecerão em esboço e vazias. E os grupos com os quais devemos nos relacionar serão aqueles que proporcionarem maior apoio à nossa alma e à vida criativa. Se a mulher trabalha na universidade, ela está num grupo acadêmico. Ela não deve se fundir com qualquer proposta apresentada por esse ambiente coletivo, mas deve, sim, acrescentar-lhes sua própria contribuição especial. Como criatura inteira que é, a menos que tenha outras criações fortes na sua vida para contrabalancear isso, ela não pode permitir se transformar numa pessoa rabugenta e preconceituosa do tipo que faz seu trabalho, vai para casa, volta para o trabalho. Se a mulher tenta fazer parte de uma organização, associação ou família que deixe de examiná-la para ver do que ela é feita, que deixe de se perguntar o que faz essa pessoa funcionar e que não se esforce para desafiá-la ou incentivá-la de nenhum modo positivo, sua capacidade de prosperar e criar fica reduzida. Quanto piores as circunstâncias, mais empurrada ela será na direção de uma terra estéril, onde foi espalhado sal para que nada nascesse ali. A separação da vida e da mente de uma mulher, de um pensamento coletivo nivelador, e o desenvolvimento dos seus talentos exclusivos estão entre as realizações mais importantes que a mulher pode alcançar, pois esses atos impedem que tanto a psique quanto a alma caiam na escravidão. Uma cultura que promova genuinamente o desenvolvimento individual não pode jamais ter uma classe de escravos de qualquer grupo ou sexo. Contudo, na história, a menina aceita os valores áridos da velha senhora. A menina torna-se, assim, braba, por passar de um estado natural para um de cativeiro. Logo, ela será lançada na loucura dos diabólicos sapatos vermelhos, mas já sem seus instintos inatos e incapaz de perceber o perigo. Se nos afastarmos de nossa vida real e pulsante e entrarmos na carruagem dourada da velha senhora sem vida, estaremos, na verdade, adotando a persona e as ambições dessa frágil perfeccionista. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Daí em diante,
corremos o risco de nos enganar a primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. É importante que mantenhamos os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas, especialmente se nos for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora a um forno crematório em vez de aquecê-lo num fogo criado por nós mesmas.